Olá, boa tarde! No Sem Censura de hoje vamos falar sobre música, literatura, saúde e comportamento. Os nossos convidados são Renato Sá, ele é obstetra, vai falar sobre os avanços das cirurgias fetais no Brasil. Raul de Toné é escritor e diplomata. Ele está lançando o romance A Lucidez da Cena. Larissa Rezende é apaixonada por Star Wars. Ela é do Conselho Jedi do Rio de Janeiro e faz cosplay da Princesa Leia. Vai conversar com a gente sobre o dia de hoje, o Star Wars Day. Ricardo Bacelar é pianista, arranjador e compositor. Ele fala com a gente sobre o seu novo álbum, Sebastiana. E comigo hoje, Camila Abreu, para explicar para vocês como vocês participam do programa. Olá, Camila. Olá, Cátia. Tão bom estar aqui com você. Não é? Um prazer também. Fiz só com o Bruno essa semana, né? Fazendo hoje com você. Muito bom, Camila. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura e para participar é muito simples. Basta vocês entrarem na sua rede social favorita, deixar o seu comentário, sua pergunta para os nossos convidados que eu vou receber e passar para eles. Participe também pelo WhatsApp, pelo número 999035329. É isso, Cátia. Facinho, facinho. Gente, isso é muito bom, né? Gente, nós gostamos sempre de dizer para vocês que a gente abre o programa com música e hoje a gente tem aqui um grande pianista, arranjador. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Ricardo Bacelar, você está lançando um álbum lindíssimo, com muito cuidado, chamado Sebastiana. Sebastiana é um álbum de música brasileira, está sendo lançado no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na América Latina, não é? E levando a música brasileira para o exterior, não é? Foi gravado em Miami o ano passado, não é? E tem um detalhe interessante, porque os músicos todos são da América Latina, tem pessoas de vários países da América Latina, venezuelanos, peruanos, chilenos, então são latino-americanos tocando a música brasileira. É uma homenagem à música brasileira, é muito interessante a linguagem do trabalho. Ricardo, vamos mostrar para o pessoal de casa, então, um pouco desse seu trabalho? Vamos. Vem aqui para o palco agora você. Qual a música que você escolheu para abrir para a gente? Na realidade, eu vou tocar agora uma música que não está no disco, mas eu acho interessante. Uma música que chama-se Vício Elegante. É uma música que eu fiz com o Belchior em 96, 97. E foi a última música gravada do Belchior. Depois ele não fez mais, antes de morrer, fez um disco mais de músicas assim, que ele já tinha gravado, paralelas, aquelas músicas todas. Mas historicamente é a última música que ele escreveu, né? E eu fui a pessoa que tive o prazer de fazer a música. A gente estava fazendo um disco em 96, chamado Vício Elegante, e é o nome do disco. E eu vou cantar para vocês. Não está no Sebastiana, mas eu vou fazer essa homenagem aqui ao Bel, né? Gente, pra gente é uma honra, não é, pessoal? A gente saber que você está fazendo uma homenagem ao Belchior aqui no Sem Censura. Isso. Que bom, e o público vai gostar também. Por favor. Obrigado. Ok? Se uma estrela cai do céu, vai para o Japão e entra em meu quarto de hotel com uma gueixa de plantão. Todos fumando espero, essa deusa vem me ver, mais sensual que o bolero, em calma, luxo e prazer. Velho
versos perversos das flores do mal, nesse romance, fantasia oriental, cenas obscenas não, apenas de amor. Estou navegando numa tela multicor. Ligo o rádio contra o tédio, que vício elegante, e gozo em paz teu assédio, numa onda de diamante. O viver é de improviso, faz sua própria lei, mas navegar é preciso. Vou mandar-te um lei, lei, lei. Tão pós-moderna, paixão, nesse programa, guia de navegação. Vi seu poema no meu computador. Estou navegando numa tela multicor. Belchior lá no céu. Que saudade. Obrigado. Pode vir, Ricardo. Ficou emocionado, né, Ricardo? É, saudade, né, a gente tem. Um grande artista. Engraçado que, pra gente que estava aqui pertinho, não sei se o pessoal de casa também achou a mesma coisa ou conseguiu perceber, mas era visível a sua emoção ao tocar, ao dedilhar e até para você cantar. Essa música nós fizemos no estúdio em 1996. Eu fui produzir um disco dele e chegamos no estúdio. E, Belchior, tudo bem e tal? Cadê as músicas novas? Disse, não, vamos gravar paralelas, vamos gravar como nossos pais. Não, vamos fazer um disco diferente, vamos fazer... Ele não tinha música na época. Aí o Gucci, que foi o produtor executivo, falou assim, olha, nós vamos fazer então o Belchior gravando música de outras pessoas. E foi um disco chamado Vício Elegante. Ele canta um do Caetano, canta um do Roberto Carlos. É muito interessante esse disco. E nós fizemos uma música no estúdio, para não ficar também sem música. Fizemos essa, em 10 minutos a gente chegou e escreveu a música, ele escreveu a letra, e a gente no piano, e gravamos. E é o nome do disco, e depois ele pode até ter feito alguma outra música, mas não foi gravada, né? Na discografia dele foi a última música inédita dele, e eu me emociono porque o arranjo original é assim, bem alegre, assim, tem um sax, assim, e eu comecei a cantar há pouco tempo essa música, mas canto assim com mais emoção, mas a letra é muito bonita, né? É uma música que a gente sente que você canta com saudade mesmo, como você disse verdade. aqui pra gente. Ele né? é uma grande figura.
E você traz para nós uma obra, como você mesmo disse no início, Sebastiana. Gente, até queria ver se a gente conseguia mostrar o trabalho gráfico dessa sua obra, que inclui, né? Inclui Isso. LP, Isso. LP, porque muita gente hoje em dia está voltando LP, ao LP. LP, CD, CD e o digital, né? E esse disco, ele está nos Estados Unidos, na parada, no top 50. Nos 50 álbuns mais tocados nas rádios de jazz dos Estados Unidos. Eu tive essa felicidade essa semana de saber, no Jazz Chart americano, né? Eles controlam a execução das rádios, né? E eu fiquei no número 49, tive execuções em 19 ou 20 rádios de jazz nos Estados Unidos e estou lá no número 49, fiquei satisfeitíssimo. Para um brasileiro é muito difícil. Você está dentro dos americanos, né? Que é a terra do jazz, mas... Entre Ricardo, ele está sendo distribuído em vários lugares, Japão, Europa, né, América Latina. E eu fiz esse disco como sendo uma coisa... Hoje a gente vive um período no Brasil difícil, institucionalmente, não vou entrar aqui nesse mérito, mas todo mundo sabe disso. E a música talvez seja uma coisa que a gente talvez levante a nossa estima. A música brasileira é uma coisa que a gente tem futebol, e não anda tão bem assim, mas a gente ainda tem, né? E a música é uma coisa que é muito valorizada lá fora e as pessoas respeitam muito o Brasil por conta da música brasileira. Então, na realidade, esse projeto foi um projeto, não é comercial, não é uma coisa sofisticada demais, assim, às vezes até para o Brasil. Por isso que eu jogo ele para fora do Brasil como sendo uma forma da gente fazer uma ode ao Brasil, uma homenagem ao Brasil, através da música brasileira, que é tão rica, né? E você pode ter certeza que é um orgulho para a gente receber um músico e outros tantos convidados, como vocês todos que estão hoje aqui, que são brasileiros, que produzem com suas ideias, que produzem cultura, que fazem o nosso Brasil ser um Brasil melhor lá fora e também aqui dentro. Obrigado. Porque a gente com certeza respeita. Muito obrigado. E eu tenho que dizer, para quem não está em casa, que ele está falando tanto de música, que você é advogado. Sou advogado, sou conselheiro federal da OAB. Conselheiro Federal da OAB. É o seguinte, é como se fosse um Senado, não é? Assim, são 3 representantes de cada estado. Eu nasci no Ceará, né? Morei aqui no Rio durante 11 anos, era do Hanoi Hanoi, que era uma banda que fez muito sucesso, Totalmente Demais. Na época, eu fiz parte dessa banda há muito tempo, não é? Uma banda dos anos 80, que fez um sucesso danado. Né? Foi até tema de uma novela da Globo, né? Pouco tempo atrás, foi gravada atirando. Então eu parei o Hanoi acabou e tal, e eu comecei a advogar, me formei em Direito, fiz 3 pós-graduações, mestrados, e a minha carreira como advogado cresceu, né? Cresceu bastante e eu me estabeleci como advogado, fui vice-presidente da OAB do meu estado, fui corregedor, fui série de cargos e hoje estou no Conselho Federal, né? Eu estava falando com ele aqui agora, porque às vezes o meu traje é esse aqui, né? Esse é o meu traje número 2, né? Eu tenho um grande amigo, Fausto Nilo, é um compositor, né? Todo mundo conhece o Fausto Nilo. O Fausto Nilo, ele é arquiteto e é compositor. E ele me disse uma coisa interessante. Disse, Ricardo, é o seguinte, você pode ter 2 profissões, só não pode misturar as 2. Quando você for músico, você tem que ser músico. Quando você for advogado, você tem que ser advogado. Então, quando eu estou advogando, eu boto meu paletó, falo aquelas palavras, né? Vossa Excelência, e as palavras assim mais rebuscadas. E quando eu estou tocando, eu boto essa roupa colorida e... sou músico. E aí também. você vira músico. Exatamente. Isso é o lado bom da vida. A gente pode fazer o que a gente quiser e a gente tem o direito de ser feliz. Eu acho que isso aqui é importante. Isso é até simbólico, né? Isso é até simbólico e a gente leva com a gente essa sua ideia. Quantos de vocês também não fazem várias coisas na vida? E a gente é muito multi hoje em dia, né? E a gente vai falar de tudo isso já já. Ricardo, a gente já volta com você no finalzinho para você tocar mais para nós, ótimo, inclusive do disco, e a gente vai falar dele. E nós voltamos já já com o nosso querido Sem Censura. Estamos de volta com o Sem Censura e com Camila Abreu para dizer o que vocês estão comentando em casa. Camila. Olha aí, Cátia, tem um comentário aqui da Sara Costa, ela comentou: saudações, Ricardo, meu conterrâneo, e ela está dizendo que ela também está tentando conciliar 2 carreiras, medicina e canto. Olha que bom, vai em frente. Tem mais alguma dica? Estude os 2, né? A gente tem que estudar bastante. A arte sem estudo, a gente tem um talento, mas a gente tem que estudar. Tudo é importante. Como é o nome dela? Sara Costa. Sara Costa, então que bom, porque se você está pensando na medicina e no canto, a gente sai do canto
E você me deu uma ótima opção. A gente vai para a medicina, porque a gente hoje tem um médico aqui com a gente para falar de um outro tema que a gente também pode se orgulhar muito. São os avanços da nossa medicina em relação às cirurgias em fetos. Não é isso? Boa tarde, doutor Renato Sá. Boa tarde. Sim, a cirurgia fetal é uma das vertentes de uma das especialidades médicas mais recentes, que é a medicina fetal. Ela basicamente se desenvolveu a partir do final da década de 70, começo da década de 80. E o que teve de grande mudança? O feto era sempre visto como uma parte do corpo da mãe. E a partir da década de 80, o feto passou a ser visto como um paciente dentro do útero. E isso vem com o tempo permitindo uma quantidade significativa de abordagens ainda dentro do útero, ou na tentativa de prevenir doenças, ou de tratar doenças ainda dentro do útero, ou de diminuir as sequelas depois do nascimento. Doutor, quais são as principais doenças que podem ser detectadas ainda quando a gente está com o feto, a mãezinha está com o feto? As doenças hoje, a gente tem praticamente um livro só de doenças em relação à medicina fetal, basicamente voltadas para o feto. A história da cirurgia fetal nas quais ela se aplica, começaram muito focadas nas doenças em que eram letais, nas situações em que o feto, se nós não fizéssemos nada, eles iriam morrer dentro do útero. E isso a gente tem uma quantidade grande, por exemplo, nos gêmeos, uma situação que a gente chama de síndrome da transfusão feto-fetal, em que um dos fetos doa o sangue para o outro feto. Então, eles acabam, se nós não fizermos nada, os dois acabam morrendo, porque um morre sem sangue e o outro com sangue demais. E aí, hoje, nós fazemos uma cirurgia dentro do útero, usando laser e usando uma câmera de vídeo que tem 1 milímetro. Então, a cirurgia toda é feita por um canal que tem 2 a 3 milímetros e a gente consegue tratar essa situação bastante difícil. Nós temos ainda umas outras condições, uma delas chama-se hérnia diafragmática congênita, em que o músculo do diafragma não é formado e aí o intestino passa todo para dentro do tórax do bebê e a gente também consegue fazer uma abordagem dentro do útero para melhorar as condições de nascimento desse bebê. E, mais recentemente, foram incorporadas outras situações em que não são letais, mas que levam a sequelas graves. Uma delas é a mielomeningocele. Mielomeningocele é um defeito da coluna, em que o tecido nervoso fica exposto por uma falta de fechamento da coluna do feto. Isso leva a sequelas motoras e, às vezes, até sequelas neurológicas para esse bebê. E hoje é possível corrigir esse problema dentro do útero e evitar e melhorar de maneira significativa, em até 50%, o resultado motor do bebê e a colocação de válvula para a hidrocefalia. Agora, doutor Renato Sá, isso só é possível se fazendo exames periódicos, ou seja, ultrassonografias, a paciente tem que ter acesso a isso, não? Sim, a questão mais importante de tudo isso é começar o pré-natal da maneira mais precoce possível. E melhor ainda, se for possível, se programar para uma gravidez. Boa parte das gestações no Brasil, elas não são programadas. E a gente acaba perdendo a oportunidade, por exemplo, dessa situação que eu falei do defeito do tubo neural, né, da mielomeningocele, ela é passível de prevenção. Então, é possível que tomando uma vitamina, tomando o ácido fólico, a gente consiga evitar que esse problema aconteça. E daí a importância do pré-natal, a importância do seguimento e do acompanhamento dessa gestante durante os 9 meses. Hoje a gente tem uma teoria que chama teoria de Barker, que explica não só as doenças do útero que podem ter repercussões ao nascimento, mas doenças dentro do útero que podem ter repercussões na vida do adulto. Muitos hipertensos, diabéticos acontecem em decorrência de problemas dentro do útero. Então, os 9 meses, hoje a gente entende os 9 meses como 9 meses que vão deixar marcas para o resto da sua vida.
Gente, isso é impressionante. Ou seja, você já pode nascer e aí não tem a ver com o DNA, tem a ver com aquela gestação daquela mãe. Tem a ver com o que a gente chama de programação intrauterina. Um bebê que é submetido dentro do útero a situações adversas, ele meio que vai sendo programado para aquele tipo de padrão de vida. E aí aquilo, ao longo da vida dele aqui fora, ele vem a desenvolver problemas, por exemplo, hipertensão, diabetes na idade adulta. Agora, doutor Renato Sá, como convencer uma mamãe que ela tem que ir para uma mesa de cirurgia, ela grávida já tem tantos cuidados com aquele neném e a preocupação de que alguma coisa dê errado? Como é que é o trabalho da medicina também num caso desse? Eu costumo dizer que qualquer mãe que se propõe uma intervenção na tentativa de salvar a vida ou de melhorar as condições de nascimento, qualquer mãe aceitaria, né? Nós podemos ver nas novelas as mães doando órgão para os filhos. Então, essa abordagem não é difícil. O mais difícil é fazer chegar esse padrão de tecnologia ao país como um todo, a chegar não só aquelas pessoas que têm mais condição de acesso à saúde, mas também as classes mais baixas. Isso depende muito de investimento, muito de foco, de investimento de saúde nesse tipo de proteção. A gente tem esse tipo de proteção no SUS, por exemplo? Nós, recentemente, conseguimos um financiamento para uma pesquisa no Instituto Fernandes Figueira, que é patrocinado pelo Serra Pilheira e pelo Instituto Moreira Salles, que a gente deve conseguir implantar de uma maneira mais efetiva isso para o SUS. É óbvio que pesquisa, as coisas levam um certo tempo para a liberação da verba, mas eu acho que nós teremos um bom resultado e uma maior abrangência para a rede pública como um todo. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm nesse trabalho? A maior dificuldade começa no diagnóstico, porque às vezes a dificuldade de se chegar ao pré-natal, uma dificuldade de acesso ao pré-natal, acaba dificultando que o diagnóstico seja feito no tempo certo. E nós temos períodos muito específicos para fazer a intervenção e para evitar o problema ao nascimento. Então, o grande problema hoje é o acesso o mais rápido possível ao pré-natal, dentro do pré-natal o acesso ao diagnóstico, para que a gente possa ter a oportunidade, pelo menos, de fazer o tratamento. Doutor Renato, aquelas pessoas que estão vendo a gente, que quiserem mais informações ou que quiserem ter acesso, por exemplo, a esse tipo de conversa ou a possibilidade até de chegar até vocês, eu sei que vocês trabalham aqui na Perinatal do Rio de Janeiro, mas tem uma página, um site com mais informações sobre isso? Tem, www.perinatal.com.br ou mesmo por telefone, não tem nenhuma dificuldade de ter acesso. Nós temos um canal dentro da página focado tanto para o médico, para o obstetra que fez o diagnóstico e que está sem saber como conduzir, como também para a gestante que possa ter recebido esse tipo de diagnóstico e ainda não sabe como se conduzir dentro do processo. Agora, o importante, o resultado disso tudo, o importante é que a gestante mantenha esse pré-natal e esteja sempre ligada, não só no bebê, mas também no próprio corpo dela, que pode dar demonstrações de algum problema. Esses problemas que nós estamos discutindo, eles estão muito relacionados a problemas muito específicos e, basicamente, a gente precisa da ultrassonografia para fazer o diagnóstico deles. Então, o que a gente precisa lutar muito é para que todos tenham acesso à ultrassonografia. Na rede pública, por exemplo, o SUS só garante um ultrassom durante a gravidez como um todo. Isso acaba sendo uma barreira, porque às vezes você perde a oportunidade de fazer no momento melhor. E as pessoas têm uma ideia de que quando você investe na gravidez, investe no pré-natal, isso aumenta muito o custo, porque nós temos em torno de 3 a 4 milhões de partos ao ano no país. Mas se nós pensarmos, por outro lado, que boa parte dessas doenças elas são passíveis de tratamento e de prevenção, na realidade, o raciocínio é o inverso. Nós estamos economizando, já que a gente consegue proporcionar uma melhor condição de nascimento para esses bebês. Na verdade, é cuidar da vida.
é dar valor à vida, o tempo todo lembrar dela. A vida está em todos os lugares. Obrigada pelas suas informações, eu tenho certeza que ainda vão vir perguntas para o senhor. E eu estou falando de vida e a gente tem hoje aqui um diplomata e escritor, Raul de Toné, que escreveu um livro falando exatamente da importância da água, essa é a base desse livro dele, mas fala principalmente do nosso Brasil. Com a palavra, Raul de Toné, sobre o seu livro. Bom dia, muito boa tarde. Obrigado por me permitir esse acesso e obrigado, como se diz na África, onde eu estou morando, aos todos os telespectadores, que eu esteja dentro da casa de vocês. Sou muito grato. O meu livro, ele gira em torno da água porque é uma ficção que eu pensei, narrada de um futuro muito distante a respeito de um passado remoto que é 2050, ou seja, está muitos anos na nossa frente agora. Então, é uma ficção imaginária onde existe uma jovem ribeirinha chamada Antônia dos Anjos, que vive numa cidade fictícia que eu pensei, no Alto Rio Negro, em que ela ela conversa, como a Joana d'Arc, ela conversa com Deus. Ela tem visões e Deus aparece a ela na forma dos personagens mitológicos da nossa Amazônia, da nossa mitologia. Tanto é que o narrador, quando ele está falando do futuro, ele se refere a esses fatos no Brasil como nós poderíamos nos referir à Grécia Antiga. Vamos contar uma história sobre os argonautas, sobre Ulisses. Mesma coisa, a pessoa que está contando, nos narrando essa história. E essa moça, ela recebe mensagens dizendo, olha, você vai se preparando porque você tem que defender a floresta. Você vai ter que defender a floresta. E, ao mesmo tempo, porque são capítulos concatenados, do outro lado da cerca, digamos, estão uma federação de corporações unidas, os grandes conglomerados das grandes estruturas de poder do norte industrializado, que necessitam tremendamente das riquezas naturais do nosso Brasil continente. Porque, olha, eu moro fora, eu posso dizer a todos os brasileiros, apesar das nossas dificuldades, desse momento de depuração que nós estamos passando, que o Brasil é um continente, é um grande país. A gente não pode esquecer isso. É muito importante. E essa história gira em torno disso. Quer dizer, essa moça sendo preparada por elementos até espiritualizados em torno a ela, contra uma máquina muito materialista, muito centrada em valores comerciais, e ela fica e é uma guerra como a Joana d'Arc teve contra quem invadiu a França, só que a Joana d'Arc perdeu. No meu livro, a nossa ganha. Olha que bom que ela ganha, porque o que a gente muitas vezes escuta é que todo mundo acha no mundo que a Amazônia é o pulmão do mundo, então serve a todos. E já tem, inclusive, alguns mapas nos Estados Unidos em que a Amazônia nem faz parte do Brasil. Ela, na verdade, estaria fora. Então, o seu livro, ele é uma espécie de uma coisa meio visionária, ou seja, da visão que tem em cima da nossa Amazônia, e que a gente torce para que a sua heroína consiga vencer mesmo e que nós brasileiros também. Você, como diplomata, tem muito, né, dessa sua história também nesse livro? Olha, eu na carreira diplomática, que eu entrei em 1974, eu aprendi duas coisas. Eu aprendi a observar e aprendi a escrever. E na minha observação, nos encontros, tanto bilaterais quanto multilaterais, escutando os delegados dos outros países, a gente nota que existe uma relativização dessa questão da posse da Amazônia como território brasileiro. Quer dizer, essa coisa do Brasil, da Amazônia ser brasileira, é muito relativizado. Agora, é relativizado de uma forma bastante velada. Ninguém fala isso abertamente, mas está todo mundo de olho gordo. Todo mundo sabe que há uma perspectiva de tentar
encontrar meios, veículos, padrões para, aos poucos, ir convencendo a opinião pública mundial que a Amazônia pertence a todos. Ela não pertence a todos. Ela pertence ao Brasil e aos demais países amazônicos, como o Texas pertence ao Texas, como a Normandie pertence à França e como a dívida externa dos países de terceiro mundo pertence aos países de terceiro mundo. Porque se é para internacionalizar a Amazônia, internacionalizemos também outras coisas que... E isso não é uma questão ideológica nem nada, longe disso. É uma questão de nacionalismo mesmo. E o meu livro, quer dizer, essa parte foi o diplomata que me soprou. Mas quem criou o livro, quem criou os personagens, que são muitos, é o escritor. Eu aprendi a ler muito cedo, eu estudei muito em liceus pelo mundo e no Brasil também. Mas quando eu era pequeno, eu estudei muito em liceus franceses. E o francês é o rei da escrita e eles sabem tudo, aprendem a ler muito cedo, aprendem a recitar poesia muito cedo. Então, eu sempre escrevi meu primeiro livro aos 8 anos praticamente, um livro de versos. Porque vale a gente dizer também o seguinte, ele vem de uma família tradicionalmente de artistas e a gente precisa dizer, inclusive, sobre o Visconde de Toné. Vamos falar só um pouquinho dos antepassados, porque estão ligados a Pedro II, tem muita história para trás. O Visconde de Toné que você mencionou, para mim foi um homem que me marcou profundamente, não só por ele ser meu bisavô direto, em linhagem direta, como também porque ele foi um grande brasileiro na época. Foi um brasileiro corajoso, que teve na Guerra do Paraguai, abriu estradas, registrou e desenhou espécimes animais, vegetais, minerais. Foi um grande escritor, escreveu muitos livros, mas ele era neto de um grande pintor, muitas vezes premiado na Europa, uma figura parisiense que todos conheciam, e que quando Napoleão caiu, eles eram bonapartistas, eles aceitaram o convite e vieram ao Brasil nessa missão artística francesa de 1816, que veio ao Brasil para criar uma série de coisas aqui no Rio, tornar o Rio mais agradável e mais palatável para a corte portuguesa que se encontrava aqui, mas também para transformar a arquitetura da cidade, como eles fizeram, e abrir a Escola de Belas Artes, cujo filho desse pintor, que era o Nicolau Antônio, já aqui no Brasil, o Félix Emílio, se tornou diretor durante muitos anos e também preceptor de Dom Pedro II. Dom Pedro II, um garotinho abandonado pelo pai, que voltou a Portugal, foi deixado aqui entre regentes, todo feijó, todos eles pessoas muito bem intencionadas, mas homens políticos e tal. Quer dizer, ninguém dava atenção ao menino, ele era criado com muita rigidez. O Félix Emílio, que era um pintor, que era músico, pianista, excelente, e ele chegava, contava histórias para ele, brincava com ele, levava para passear na vegetação, mostrava quais eram as árvores e tal. Criou um Dom Pedro II humanista e cheio de interesse pela vegetação, pelos animais, uma pessoa completamente diferente daquele mundo político. Por isso que o nosso imperador Dom Pedro II era considerado um homem além do seu tempo, inclusive, porque ele tinha ele absorveu essa visão muito humanista do Félix Emílio Toné. É muito bom, né, quando a gente escuta um personagem que a gente estuda na escola, faz provas sobre ele e vê que ele é tão humano igual a gente. Foi uma criança que brincou, que teve problema, que se divertiu. Eu adoro ver essas histórias. E vamos, então, saber como é que aqueles que quiserem ler o seu livro podem fazer. Tem uma página com um pouquinho do resumo da história, dos personagens, saber mais dessa Amazônia. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que essa é a minha 11ª edição. Eu tenho 9 livros publicados, tem 3 ainda que vão sair. E essa daí, que é um livro de mais ou menos 400 páginas, para quem se animar, pode ser, é um livro que está bastante bom, tem recebido grandes críticas, muito positivas, muito favoráveis. E é um livro que pode ser encontrado em toda a rede de livrarias da Saraiva. A Saraiva, eu fui informado, eu não sabia, é a maior rede de livrarias do Brasil inteiro,
que tem mais de 40 lojas por todas as grandes capitais brasileiras, esse livro estará daqui a 5 dias, se eu não me engano, em todas as gôndolas dessas livrarias. O que é a primeira vez que me ocorre, me aconteceu, eu estou muito honrado. O livro foi lido, foi digerido e foi considerado, digamos, válido para enfrentar essa maratona. Estou muito feliz, o lançamento foi ontem, na Livraria Saraiva de Copacabana. Revi todos os meus amigos cariocas. Aliás, eu sou formado em Direito. Como é que é a vida de diplomata? Só para a gente terminar, porque todo mundo sempre fica pensando assim, deve ser muito bom, está viajando. No seu caso, o você diplomata tá no não Congo. viaja, o diplomata mora e representa, é outra coisa. E você mora no Congo. Eu agora moro na República do Congo, na bacia, justamente na beira do rio Congo, que é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo e de vegetação também, grandes florestas. Eu sempre digo de brincadeira, eu vivo junto aos gorilas, que não é verdade, os gorilas são mais distantes um pouco. Mas é uma vida de muito trabalho, muita dedicação e, sobretudo, porque o Brasil, como eu tinha lhe havia dito, o Brasil é um país que desde 1975 se tornou um país muito, além da fraternidade natural que existe entre brasileiros e africanos, o Brasil desde 1975 começou ajudando Angola, quer dizer, foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola de Portugal e tem feito muita coisa, inclusive onde eu estou também havia muitas empresas brasileiras e no resto da África, tanto a África francófona quanto a África inglesa, quanto a República Democrática do Congo, que é outro grande Congo. Hoje existem 2 países na África bastante complicados, na África Central, no estômago da África, que é a República Centro-Africana, onde eu também sou embaixador, e é uma complicação de eu ir de Brazzaville a Bangui, que é a capital, porque não tem mais linha direta, eu tenho que pegar voos, e é complicado. E a outra é Kinshasa, que é a grande cidade de um país da República Democrática do Congo, que esse sim também é um país complicado, cheio. O presidente só controla 20% do país, o resto está na mão de bandos armados, é toda uma política muito, muito complicada e é onde dizem que há 40 anos há a Terceira Guerra Mundial e ninguém se dá conta, né? Porque existe uma hostilidade de todos os lados e por causa de recursos naturais, recursos de fora da terra, minerais, diamantes, uma série de coisas. Então, não somente os diplomatas, mas, digamos, há muitos missionárias brasileiras pela África e a vida deles é exemplar. Depois a gente tem que contar sobre elas também. Gente, é muita história boa para contar, não é? Obrigada pela sua participação e obrigada também por esse orgulho nacional que você também trouxe. Esse programa hoje está todo assim, né? Cada um que fala, a gente tem mais orgulho ainda. E nós voltamos já já para falar de força com a nossa querida Princesa Leia. Até já, gente. Estamos de volta com Sem Censura de hoje, Camila Abreu. Olha, tem uma pergunta aqui do José Fontinelli. Ele pergunta para o escritor Raul, qual a lição que você aprendeu na África e trouxe para o Brasil? Várias lições. O africano é um excelente contador de história e gosta de transmitir o seu conhecimento. Então, me serviu um pouco para botar no meu livro um pouco o xamanismo que existe no norte do Brasil e que eles têm muito nas aldeias, no conselho de anciãos. Muitas vezes eu entro lá e vou conversar com os velhos, porque eles sabem tudo da política, porque os políticos realmente na capital não contam muita coisa. Então você tem que, para saber das coisas, às vezes você tem que ir para o interior. E também a generosidade. E quando você vai para a África, às vezes a gente reclama tanto aqui da vida. Puxa, eu estou chegando aqui, eu cheguei aqui, todo mundo falando muito que o Rio tem milhões de problemas e tal. Eu tô assim completamente deslumbrado, como se estivesse na Suécia, porque eu tô vindo de lugares onde eu ando realmente e eu não passo nenhum perigo, mas são lugares carentes, insalubres, de uma forma
como aqui a gente não pode ter ideia, a gente não tem ideia. E a África nos ensina a ser humildes, a ser tranquilos e a não ter medo, a não temer a vida, porque é o grande espírito que dá e que tira a vida. E os médicos ajudam a impedir que isso ocorra naturalmente. Mas a África é um excelente guardião da alma e da espiritualidade. A África nasceu, o mundo, a humanidade nasceu na África. Então, isso é kármico, quer dizer, a gente vai levando pelas correntezas, pelas nuvens voadoras, né? Pelos rios voadores, são os rios voadores que existem na África, e na voz dos anciãos. Tá ok, obrigada. Aliás, eu vou até aproveitar, né, isso que o Raul está falando, de como é que as vozes são importantes, né? Como é que aquilo que a gente às vezes não vê vai fazer tanta diferença. E eu pergunto à nossa princesa Leia, na verdade, Larissa Rezende, que está aqui hoje. Hoje é um dia especial para todos vocês que cultuam Star Wars, Guerra nas Estrelas, não é isso? Exatamente. Hoje, 4 de maio, é comemorado o Star Wars Day, que essa data foi colocada como aniversário de Star Wars para fazer referência à frase mais famosa da saga, que é que a força esteja com você. Em inglês é May the Force be with you, então é um trocadilho que dá para fazer somente na língua inglesa. May the Fourth be with you. Você tem quantos anos? 23. E você sempre assistiu filmes da Guerra nas Estrelas? Sempre. Cresci assistindo, meus pais são fãs e agora acho que assim consigo ser um nível de fanatismo maior do que o deles, mas continuam comigo nos eventos. Sim. E você faz parte de um grupo que cultua todos aqueles que gostam de Star Wars também. Você tem essa roupa em casa? Tenho. Tem, essa roupa você tem em casa. E você, se encontra com todos os seus do seu grupo. Hoje, por exemplo, é um dia que vocês devem ter festa. Teremos um evento hoje no Imperator do Meia. Qual é o evento? É uma comemoração para o Star Wars Day, onde terão várias atrações. Terá banda, dança e cosplayers também, concurso para os cosplayers. Você é uma cosplayer? Sim. Você sempre participa. E você trabalha em que? Estuda? Eu sou historiadora. Atualmente eu dou aula em escolas. E é verdade que a sua monografia foi sobre esse tema? A minha monografia, sim, foi sobre esse tema. Foi sobre a influência da saga, tanto no cinema, na história do cinema, quanto na sociedade. E você fala dessa coisa do feminino, porque a princesa Leia, ela tem uma importância. Ela foi uma protagonista quando não se tinham protagonistas. Exatamente. Femininas. Os primeiros filmes foram criados na década de 70, quando o movimento feminista ganhou forças, e o George Lucas, que é o criador, ele já tinha sofrido críticas com o seu filme anterior por falta de personagens femininos. Então, para Star Wars, ele criou a princesa Leia. Entre várias mudanças de roteiro, veio uma princesa que é uma princesa, mas não precisa de um príncipe para ser salva, né? Muito pelo contrário, ela é uma das líderes da rebelião e ela consegue se salvar. Vamos falar um pouquinho dela, vamos contar para o público. Como é que é a princesa Leia para você? Como é que você a enxerga? Bom, eu a enxergo como uma personagem forte num universo onde geralmente é dominado por homens, né? No cinema, a ficção científica antigamente era muito masculina. O próprio cinema naquela época ainda era masculino. Então, ela é uma princesa líder de uma rebelião contra o Império, contra um governo totalitarista que escraviza a galáxia. E ela não precisa de alguém para se salvar. Ela se salva, ela, em um dos filmes, é capturada por um gangster e ela, com as próprias mãos, mata o gangster. Isso você acha que é uma heroína do século XXI? Sim. Criada no século XX ainda, não é? Sim. E qual é o filme que você mais gosta? Não faz... Difícil responder, essa é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Mas acho que, assim, uma grande parte dos fãs também gostam é o episódio 5, O Império Contra-Ataca, que é de 1980. Uhum. Gente, olha só, vocês estão curiosos para conhecê-la de pé com a roupa? Vamos lá, gente, vamos comigo. Vamos mostrar, pode vir com o microfone, vamos mostrar a roupa da princesa Leia, né? Essa roupa aqui você comprou, mandou fazer, dá uma voltinha, né? A gente tem que mostrar para todo mundo como é que você tá. Isso, você mandou fazer essa roupa? Essa eu mandei fazer. Essa e outros mais 2 cosplayers que eu tenho dela.
Ah, você tem mais 2 ainda. E esse modelo aqui, porque tem também outro tipo de cabelo, né? Você tá de trança. Sim, eu tô com a roupa, o vestido que ela usa na cerimônia de condecoração no final do episódio 4, Uma Nova Esperança, quando ela dá a medalha pro Luke e pro Han Solo, sim. Olha a depois medalha, de destruir gente. a Estrela da Morte. Estão vendo a medalha? Ela traz até a medalha. E essa medalha aqui, você anda sempre com ela também. Quando eu tô com esse vestido, sim. E como é que você se sente quando você está com esse vestido, hein? Há um empoderamento mesmo? Fica assim, mais poderosa? Fica um empoderamento até porque como a gente faz cosplay e tal, a gente tem que interpretar o personagem, não é só se vestir. Então, a gente tem que fazer uma pose, alguma coisa assim relacionada a ele. Ah, então que ótimo, gente. Então, olha só, então vamos interpretar mais ainda o personagem, ok? Vamos fazer isso? Vamos chamar mais um personagem. Quem é que está aqui com a gente no estúdio hoje? O meu amigo Felipe Lucas. Vamos ver a Felipe Lucas. Nossa, gente, saiu. Dá medo. Eu fiquei até um pouco, tem 2 passinhos para trás, porque eu realmente me senti já dentro do filme. A música e mais Princesa Leia e mais você, que agilidade, hein? Vamos falar aqui no microfone pro pessoal. Que agilidade, tem treinamento também. A gente tem um grupo, não aqui no Rio, mas em São Paulo, a gente tem um grupo que se chama Sabers. Eles fazem treinamento com sabres de luz, e isso na verdade eu aprendi sozinho mesmo. Isso é vendo os filmes, a gente fazendo em casa, com sabres de luz, um pouquinho de plástico. Esse aqui já é um pouquinho diferente, mas em casa eu ficava treinando quando era mais novo. Nossa, sua mãe deveria ficar, né, gente? Já ensinou a mãe dele em casa, com ele treinando perto do lustre? Vamos sentar, gente, depois dessa, só sentando. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Como é que cria, como é que tem a luz? Aqui pra cima. Ah, é só fazer assim. Eu realmente sou muito desajeitada, né? Tá um caos a minha performance. Realmente Aí não sai dá nem pra pra... baixo, Ah, e faz barulhinho. Faz barulho. Quando Ah, vocês estão ouvindo? Nossa, muito legal. Ligar e desligar. Aqui desliga. Isso. Isso, fala no microfone. E você interpreta esse personagem também como ela em festas, em eventos? Isso, todo evento que a gente tem do Conselho Jedi, a gente sempre tenta ir com os personagens, porque é a chance que a gente tem de tirar ele do armário, né? A gente aproveita para poder se vestir sempre que tem um lançamento de filme, sempre que tem algum evento especial, a gente aproveita para poder acaba entrando no filme mesmo. Não é muito isso. normal sair na rua, se bem que a gente já fez, né, com alguns eventos do nosso grupo, para promover os eventos, a gente já saiu no centro da cidade. E o que as pessoas dizem para vocês, assim, quando vocês saem mesmo pela rua, nos eventos, as pessoas já reconhecem o personagem? Olha, a gente já ouviu algumas coisas bem diferentes. Já me chamaram de Frey, já chamaram os Stormtroopers de robô branco. Às vezes a gente ouve uma coisinha ou outra, assim, um pouquinho diferente, mas a pessoa normalmente gosta, pede pra tirar foto. Tem um ou outro que olha, assim, com uma cara meio estranha, tipo, nossa, nesse calor o pessoal com essa roupa, mas a gente faz que a gente ama mesmo, a gente gosta muito. Agora, gente, vou perguntar pros dois, quais são os personagens que vocês mais gostam dessa saga? Ah, vamos saber. Quem são? Acho que... Tá meio óbvio pra mim. Eu gosto muito Você é da a Princesa Princesa Leia e do Han Solo, que faz par romântico com ela. Entre os heróis originais da primeira trilogia, são os meus favoritos. E você, Felipe? E pra mim é o Obi-Wan Kenobi, que é o mestre do Anakin, que é quem acaba no final virando o Darth Vader. Spoiler. Ah, não pode contar, né? Spoiler de uns 40 anos. Tá tudo bem, eu acho. E os nossos convidados aqui, rapidamente, todo mundo aqui assistiu Guerra nas Estrelas? Assisti vários. Vários. Também se sentiu como os personagens? Também me senti, eu adorei essa performance aqui. Também. Parabéns. Doutor, o senhor também se sentiu já como personagem de Guerra nas Estrelas? Não com tanta intensidade. Né? Dessa forma não, né? Não. E você, Raul? Eu gosto de tudo que é para o futuro, porque é o nosso destino. Nós estamos caminhando para frente. Eu gostava muito daquele Matador de Androides, que agora é outro filme, é outra saga, né? O Blade Runner. O Blade Runner. Eu gostava muito do Blade Runner. O Star Wars era aquela visão do grande império
que existe e que tem um grupo de gente que tenta se resistir a ele. Então é sempre o bem contra o mal. E eu vou fazer o seguinte, já que você falou isso, vou pedir a vocês dois, vamos escoltar o Ricardo até o palco de forma solene? Ricardo, por favor, você nunca foi escoltado por Princesa Leia, por favor, vamos lá. Tem que ter a luz. A luz, por favor. Vamos escoltar Ricardo até o palco para Ricardo terminar esse programa de... Olha, nunca fez isso, Ricardo. Não, primeira vez. Muito bom. Agora podem voltar, Ricardo já chegou do outro planeta. Obrigado. Gente, vamos voltar para cá. Pessoal, olha só, a gente encerra o nosso Sem Censura de hoje, dizendo a vocês que quem tem a força tem tudo, não tem não, gente? Quem tem um programa como esse aqui tem muito mais. Um ótimo final de semana a todos vocês. Vamos ouvir o Ricardo e quem quiser ficar com a gente mais um pouquinho no Facebook, tem muita história. Camila Abreu, obrigada. Até segunda-feira, gente. Ricardo, viu? Você realmente levou a gente
para outro mundo agora, viajamos com você, acho que teve tudo a ver a nossa cerimônia. Ricardo, vamos voltar, a gente já está no Facebook, nossos convidados, e vamos saber com a Camila Abreu o que o pessoal está comentando e perguntando. Camila. Olha, tem vários comentários aqui para o Ricardo, muita gente da terra dele comentando aqui. Que bom. Um dos comentários que eu separei aqui é da Márcia, do Ceará. Ela pergunta: Ricardo, queria saber sua opinião em relação aos direitos autorais e streaming. Nós temos um problema no Brasil e no mundo, né? Houve uma mudança de paradigma muito grande depois que o streaming começou, porque você não compra, a venda de discos está caindo, né? E o acesso ao sistema de dados está aumentando muito. Então, o futuro da música é incerto, porque hoje, assim, os direitos autorais eles estão cada vez menores, né? As gravadoras ficam com 90%, né? E a gente fica com 10%, né? Então, está difícil. Né? Eu até terminei um mestrado há pouco tempo em Direito, e a minha dissertação foi sobre isso, né? E eu escrevi estou terminando um livro sobre isso, sobre streaming, essa mudança da tecnologia. Há um vácuo muito grande normativo no Brasil e no mundo, porque o streaming ele é uma tecnologia nova que ele conjuga a execução pública e venda ao mesmo tempo, né? Então eu considero que a gente vive um período muito difícil, não é? Porque há uma mudança realmente muito grande na tecnologia. Realmente você escuta tudo pelo celular, não é? E o disco, ninguém compra mais CD, não é? E o download também está diminuindo. E o streaming, eles cobram 16 ou 17 reais por mês o pacote, né? E apostam num sistema de economia de escala, né? E para os autores sobra muito pouco, né? Hoje, direito autoral no Brasil e no mundo, assim, esses Spotify, essas coisas, pagam cada 0,0001 centavo por cada stream, cada vez que a pessoa escuta. Então, realmente é um problema de respeito aos criadores. Eu acho que isso, com o tempo, vai causar um problema grave no mundo, porque as pessoas não vão mais fazer música, porque não é, muita música, coisa sem qualidade. No Brasil, a gente vai ficar ouvindo o Gilberto Gil, Caetano, por mais 20, 30, 40, 50 anos, porque as pessoas novas, assim, elas encontram uma barreira muito grande, porque os discos não vendem. Não vende mais disco no Brasil. Acabou, a indústria acabou, ela foi acabando, teve a pirataria, então a gente vive realmente um período que eu considero dos mais críticos, né? Apesar de terem pessoas da indústria falarem, os gravadores adoram o streaming porque acabou a pirataria, né? Existia a pirataria, que foi uma época que é difícil no mundo, onde as pessoas trocavam arquivos pela internet, e o streaming veio, cobra muito barato, as pessoas não precisam mais fazer a pirataria, tem um pouquinho ainda, mas o direito autoral achatou no mundo, né? Não é só no Brasil. A gente tem companhias multinacionais que vêm para cá, que são todas multinacionais, essas companhias de streaming, elas vêm para cá, não é? Vêm contratos para cá que se internalizam no Brasil e são incompatíveis com as normas nacionais. E, então é um problema generalizado no Brasil e os autores hoje recebem muito pouco. É um problema grave para o autor, para a pessoa que faz música. É o que você diz, principalmente para os mais jovens. A gente falava do cuidado que tem que ter, né, com o doutor Renato, desde criança, com os bebês, enfim. E essa gente que está nascendo, que vai produzir, quanta arte que vem por aí, né? É muito difícil. Camila muito Abreu, difícil. tem mais comentários, mais perguntas? Tem sim. A Jurema Brum Barreto, ela comentou: que talento, Ricardo Bacelar, muitas pessoas gostam de música de qualidade como a sua. Obrigado. Felizmente, a TV Brasil traz artistas de qualidade. Que bom. E aí, o Daniel Arruda faz uma pergunta, ele gostaria de saber, na sua opinião, a importância da educação musical na escola. É fantástico. Eu tenho um trabalho sobre isso e na OAB Federal nós fizemos um trabalho muito importante sobre isso. Eu vim aqui ao Rio uma época, num encontro internacional, eu vim muito satisfeito para cá. Isso tem uns 6 ou 7 anos. Tinha uma lei que determinava que a música fazia parte da grade, né? Então, lá no Conselho Federal, nós entramos com um requerimento para o ministro da Educação, exigindo que a música entrasse, porque já tinha um prazo, expirado o prazo, né, para isso, né? Então, vim para cá, para o Encontro Internacional de Educação Musical. Feliz, vinha a Marta Suplicy, que era ministra da Cultura, e o Mercadante, que era ministro da Educação. Rapidamente vim, e eles não vieram.
entendeu? Quer dizer, então há um problema porque as pessoas não valorizam isso, é importante, a música para a criança, ela aumenta a capacidade neurológica, né? O estudo de música é provado já cientificamente que, inclusive na sinapse, que é o processo neurológico de comunicação, a música ela dá um upgrade no seu sistema neurológico, aguça a sensibilidade. E eu ia até aproveitar que você está falando isso para perguntar exatamente para o doutor Renato Sá, que a gente falou isso, os fetos, eles ouvem bem música, como, por exemplo, ele está falando, Ricardo? Ouvem e, inclusive, existem estudos mostrando que aquelas mães que ouvem determinado padrão de música durante a gravidez, após o nascimento, quando elas colocam aquele mesmo padrão de música para o bebê ouvir, ele tende a se acalmar. Mas, mais especificamente, as músicas instrumentais, que eles conseguem ouvir melhor. E isso é uma forma de você acalmar os bebês após o nascimento, com música. Eles ouvem desde dentro do útero. Interessante, mas vocês médicos, vocês não têm ainda, quer dizer, quando eles estão nascendo, coisa assim parecida, essa questão, quer dizer, coloca logo no colinho da mãe coisa parecida, mas a música não está presente, vocês nunca pensaram? Não, sim, pensamos. As salas de parto hoje, elas são ambientadas com as músicas. Geralmente as mães levam um playlist que elas captam durante a gravidez, aquelas músicas assim, que trazem mais conforto para a mãe e que elas percebem também que trazem um certo conforto para o bebê, e elas levam para o momento do parto aquele playlist que é o playlist do bebê, algumas delas ligadas à questão do casal, né, a música que eles se conheceram. É um momento bastante intimista, né, do casal, mas é muito interessante que você vê que existe toda uma troca de experiência que possivelmente já vem a um longo prazo, né? E você vê ali no momento do parto. Viu, Ricardo? Que coisa boa, né? Quando as minhas filhas nasceram, a Maria e a Sara, eu tenho 2 filhas, já tocam. Na hora do parto, eu levei um som com os meus discos preferidos, aí eu botei Chopin, botei coisas assim que eu gosto, e elas nasceram ouvindo música. Uma coisa interessante da música, ela é um estímulo muito forte. A gente aprende música sem se aperceber. Quando você ouve a música, você já está aprendendo. O seu cérebro já está trabalhando. Então, quando o senhor fala com alguns tipos de música, quando as músicas são muito previsíveis, o seu cérebro não aprende muita coisa, porque você já sabe que tem uma letra, tem um A, tem um B, repete o A, o B. Mas a música erudita, como ela é muito complexa, o seu cérebro ele fica, sem você perceber, querendo entender o que é que vai acontecer. Então, se você ouvir, por exemplo, a música 2 ou 3 vezes, você já não aprende a música? Então, o cérebro já conseguiu, então o estímulo é fortíssimo. Além da música, ela ser um fator de agregação familiar, não é? de autoestima, não é? E na família a música é importante. Na minha casa, com os amigos, com a família, com o piano, as pessoas cantam junto, então é uma coisa importante, não é? E a família, ela tem uma importância tão grande, a gente viu isso nesse programa hoje o tempo todo, inclusive quando a Larissa diz que assistia os filmes com os pais, não é? Felipe, você também tinha essa tradição de ir em família, enfim, você foi estimulado em casa a assistir Guerra nas Estrelas? Quem começou, a primeira vez que eu vi foi na casa da minha avó. O meu tio, ele tinha as fitas dos filmes um pouquinho mais antigos, então eu vi a primeira vez com eles. A minha vizinha, depois, ela também é muito fã, a gente tem contato até hoje. Eu me mudei, ela se mudou, mas a gente tem contato até hoje, a gente faz parte do mesmo grupo. Do mesmo grupo. E ela me emprestava as fitas, ela me contava as histórias dos filmes, e aí eu fui crescendo e acabei gostando mais. Aí, na verdade, foi ao contrário, todo mundo lá em casa começou a gostar de Star Wars por minha causa. Você que levou a família para Star Wars. E a gente está falando de música. Larissa, a trilha sonora de Star Wars é tudo, né? É maravilhosa. É assim, tem uma sensibilidade. Para as cenas de luta também, você sente aquela energia, aquela adrenalina das cenas de lutas, mas sempre mantendo o estilo clássico do John Williams. Ele tem um estilo muito marcante, tanto que, assim, em outros filmes além de Star Wars, quando a gente ouve a trilha sonora, a gente até identifica. Não, o compositor é o John Williams. Ou seja, é fácil de identificar um compositor. É exatamente o que o Ricardo estava dizendo, faz a diferença. Faz a diferença e outra coisa é a orquestra tocando, não é? Uma orquestra grande tocando. Então, na época, hoje fazem muita trilha com uma coisa chamada VSTI,
ele faz parecido, então por causa do custo, né? Hoje em dia os filmes assim, hoje é raro você ver um filme que bota uma orquestra dentro, porque eles botam uma orquestra dentro de uma sala grande, orquestra grande, com 80 pessoas, 120 pessoas, fica o telão passando o filme e a pessoa rege na hora com o filme, para dar emoção. É assim é que se faziam as trilhas de filme, né? Então a pessoa rege olhando os filmes, né? E pausa, tem toda essa coisa que acontece. Agora hoje as trilhas elas também são muito boas, mas elas são feitas mais com teclado, né? É mais barato. Mas as grandes produções ainda fazem. A trilha é belíssima. O trabalho musical é de primeira qualidade, né? Com orquestra, com sopros, com metais, com percussão. Não é à toa que a gente vibra. Quando a gente ouviu aqui, todo mundo aqui ficou em alerta, né? Quando o Felipe entrou. A trilha de Star Wars foi criada assim, né? Com a orquestra numa sala e o filme passando. Com certeza. E tem a vertente também da musicoterapia, né? Sim. Eu tenho uma filha que é autista e ela se comunica muito através da música, né? A forma que ela começou a falar as primeiras palavras foi completando músicas. Camila Abreu, mais comentários e perguntas? Tem uma pergunta aqui da Fabiana Lessa, para Larissa, perguntando qual é o maior ensinamento da princesa Leia que você leva para a vida. Acho que o maior ensinamento é nunca desistir diante das dificuldades. No decorrer da história da Leia, ela lidera uma rebelião contra um governo mal, digamos assim, e ela perde os pais biológicos, perde os pais adotivos. Depois, quando tem um pouco de felicidade na vida dela, quando a república é instaurada, ela casa, ela tem filhos, a república cai novamente para um outro governo totalitário, então ela perde o marido, ela perde o filho para o lado negro da força, ela perde o irmão que vai para longe, e ela nunca desiste, ela está sempre naquela posição de líder. Olha, tem um comentário aqui da Sara Costa, novamente, ela adorou a sua roupa. E aí eu já aproveito para perguntar como que a gente pode fazer para ter também. Carnaval tem aí, eu quero ter. Obrigada. Essa roupa eu fiz com uma costureira conhecida perto de casa. O que eu aconselho a fazer, se você tem algum conhecido que costure, é falar com ele e levar todas as fotos possíveis da roupa, de diversos ângulos, de cenas dos filmes, até para ver como a roupa fica quando ela mexe o braço, quando mexe a perna. Eu fiz isso, para pegar todos os detalhes. Né? Tem uma pergunta aqui da Vivian, ela pergunta se no Rio tem muitos eventos de cosplay, ou é mais em São Paulo? São Paulo ainda é predominante, e pela questão cultural, que é muito concentrada lá, né, nessa cultura mais internacional. Mas no Rio tem uns eventos de anime, que é a cultura japonesa, e nós do Conselho Jedi Rio de Janeiro, a gente faz os eventos voltados para a saga de Star Wars. Esse mês, que é o mês de Star Wars, a gente está com vários eventos hoje, amanhã vai ter a pré-estreia que nós vamos fazer de Solo, que estreia no dia 23, e outros eventos ao longo do mês também. Bom, gente, então, já que a gente terminou com todo esse recado, a gente já ouviu o Raul Stoné elogiando o nosso Brasil, levando o nosso nome lá para fora, o doutor Renato falando de todo o desenvolvimento da nossa medicina e de como é importante que a gente trate cada dia mais, e o Ricardo com tão bela música e com todo o trabalho que realiza. Eu encerro dizendo a vocês que eu agradeço muito a presença aqui dos nossos personagens, ou então da Larissa e do Felipe, e a gente vai terminar com a trilha de Guerra nas Estrelas, e eu agradeço a todos vocês. Gente, a gente tem o quê? A força, não é isso? Tchau, pessoal. Bom final de semana.